A mulher, ela tem troca genética com os homens, com os parceiros sexuais dela através do fluido sexual, mesmo sem engravidar do cara. Há pouco tempo se descobriu o microquirerismo. Você já ouviu falar? Não. Que foi o seguinte, o que é microquirerismo? É uma troca genética através de fluidos. Então você tem ali alguns vestígios do seu DNA no fluido quando você troca. E aí fizeram lá uma biópsia num cérebro de uma senhora de 90 e tantos anos e continha material genético masculino no cérebro dela. E aí foi ver de onde que saiu isso, porque ela nunca tinha tido filho homem. Porque no parto a mulher também, ela tem a troca do fluido genético, né, do conteúdo genético do filho com ela. Então se justificaria se ela tivesse tido um filho homem, mas a mulher nunca tinha tido. E aí foram fazer outras análises. Você vai ver que a conclusão que chegaram é que a mulher, ela tem troca genética com os homens, com os parceiros sexuais dela através do fluido sexual, mesmo sem engravidar do cara. Então começa a conter conteúdo genético de outro homem nela. Vocês viram o vídeo falando da senhorinha que os cientistas descobriram que havia genética de um homem no cérebro dela, e é porque ela teve relação. Então, o que acontece com a gente, gente? As pessoas falam assim, eu vou pegar e não vou me apegar. Aí eu transo com um, eu fico com outro. Ou às vezes eu namoro, não dá certo, e eu vou namorando com várias pessoas. Muitas vezes isso gera tal da dependência emocional. O sexo, ele ajuda a gente a se apegar nas pessoas. Tinha DNA no cérebro da mulher, cara. Foi científico. Então, por isso que eu falo, Deus, ele é um cara que ele é incrível. Quando ele pede pra você só ter relação depois do teu casamento, é pra você não sofrer. Porque, vamos supor, você é uma pessoa que casa por amor. Só que você não estuda o caráter da pessoa. Você namora por amor ou você fica porque você gosta, porque você acha o carinha gente boa, a menininha gente boa. Só que ela não vai ter os mesmos princípios que você. Por exemplo, a pessoa, ela só quer dormir, fumar maconha e ficar lá enrolando. Ela é legal, mas ela não tem os mesmos princípios que você. E aí você quer estudar, você quer trabalhar, você quer levar uma vida com Cristo, sincera, né, com santidade de verdade. Você quer isso, você quer aquilo. Você acha que qual a probabilidade desse casamento ser horrível? Desse casamento ser infeliz? E quando você tem a relação íntima, você está se unindo com aquela pessoa, até geneticamente. E aí depois, o que acontece? Para você esquecer essa pessoa é muito mais difícil. Normalmente o que acontece no mundo? A pessoa vai lá, igual no meu caso, o que eu fiz, tá? Vou falar por mim. Eu não me guardei para ter relação antes do casamento, antes de conhecer meu esposo. Porque eu não era uma pessoa que eu andava segundo a Bíblia. Eu andava segundo os meus próprios pensamentos. Eu achava que eu sabia o que era melhor para mim. A gente sempre sabe o que é melhor pra gente. Sou livre, faço o que eu quiser, mas nem sempre a liberdade vai te levar para coisas boas. Essa tal liberdade pode sair te prejudicando. E aí, né, o que aconteceu? Eu tive relação antes do casamento, tive uma dependência emocional muito forte com uma pessoa que me traía muito, muito mesmo. Eu não conseguia sair daquela relação. Eu não conseguia sair. E aí, eu acho que foi Deus, que Deus fez a pessoa meter o pé na minha bunda. E assim, eu vejo que foi um livramento, porque se eu tivesse, como eu tinha dependência emocional nessa pessoa, né? Quando você tem relação íntima, você se une com a pessoa, até geneticamente, que é o que tá falando, você se apega na pessoa, querendo ou não. Ou pode acontecer o seguinte, vamos supor, eu tive uma relação íntima, não deu certo. Aí eu me decepciono, penso que o amor não é pra mim, ou só quero curtir, porque eu já me machuquei demais, ou porque eu não quero compromisso, porque isso dá muito trabalho. O que acontece? Você começa a ficar com um, ficar com outro, ficar com um, ficar com outro. Isso é o pecado. O pecado afasta a gente de Deus, e essa distância que leva a gente pro inferno. Então Deus não quer que você sofra, por isso que Deus falou para você, se entrega de verdade para uma pessoa que te ama de verdade, benção, espera. A Bíblia fala do jugo desigual. Então vamos supor, eu tenho, sei lá, o carinha, eu amo ele, mas
ele tem princípios e valores diferentes de você. Ele é um cara que ele não faz um corre, ou às vezes ele até trabalha, mas os princípios dele é diferente do seu. A grande chance desse relacionamento e a falência é muita, porque, por exemplo, você quer estudar, ele quer dormir até meio-dia. Você quer trabalhar, ele quer dormir até meio-dia. É um exemplo. Isso pode acontecer em ambas as áreas. Às vezes os dois trabalham, um é cristão, o outro não. Um procura servir a Deus de verdade, o outro não. Já dá muita treta. Várias coisas. Porque é por isso que Deus fala, só se una com pessoas que realmente têm os mesmos princípios e valores, porque senão isso vai dar choque no seu futuro. E as pessoas falam assim, nossa, mas e se eu me guardar e na hora o bagulhozinho lá for ruim? Gente, sabe por que os casamentos acabam nessa parte? Eu não vou falar que nenhum casamento pode acabar, né? Eu sou casada há 11 anos, mas eu falo assim, questão de princípios e valores é uma coisa, questão de relação íntima é outra coisa. Porque os casais não conversam. Por exemplo, o cara fez uma coisa que eu não gostei. Eu conto para minhas amigas, mas eu não conto para ele. Como que ele vai melhorar nessa parte? Como que você vai melhorar? Você não falar, bênção de Deus, eu gosto que você faz tal coisa. Eu gosto que você faça desse jeitinho. Eu gosto que você faz daquele jeitinho. Não tem como melhorar. Então, os dois têm que ter conversa pra saber, eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assim. Não gosto assim. E aí, os dois vão se descobrindo e se gostando juntos após o casamento. Pra vocês terem noção, existe um livro na Bíblia que chama Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Ele tem esses dois nomes, Cantares ou Cântico dos Cânticos, depende da Bíblia. E esse livro, ele é sobre relação íntima. Foi feita por Deus. Deus quer que que os seres humanos tenham prazer, mas com a pessoa certa, do jeito certo, do jeito santo, para que elas não sofram, para que elas não magoem outras pessoas, para que elas não tenham relação com uma pessoa, essa pessoa não dá valor em você, você termina o relacionamento, sai ficando com um monte de gente, no final você magoa outras pessoas e se magoa também. Por isso que Deus pede para você se guardar. Eu não gostei daquele menino, meto o pé na bunda dele. Ele vai ficar magoado e você também. É isso que o pecado faz. O pecado, ele faz mal para você e para o próximo, por isso que Deus manda se guardar. Então, assim, não é errado você gostar da bênção de Deus. Porque isso aí é uma bênção de Deus, Deus que fez. Aleluia, Deus que fez isso. Mas você tem que só se guardar para a pessoa certa para que você não sofra. Porque se fosse errado, não ia ter um livro na Bíblia falando sobre a bênção. E de forma positiva, fala de coisas boas. Fala, tipo assim, minha amada, a tal parte sua é como mel. Tal parte, os teus tchananã é como mel. Então, tipo assim, esse livro fala muitas coisas que a gente pode fazer. Então, tipo assim, Deus, ele não é um cara ruim, só que ele é o pai. Ele cuida para que você não se machuque. E é só isso. Tipo, é a Bíblia sem a religiosidade, sabe? Isso é uma coisa incrível. Quando você conhece a palavra de Deus, é muito massa, cara.